Salve, salve, tradeiros. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoanálise. Hoje eu vou postar aqui pela manhã, porque o BTC está chegando em uma zona muito interessante. Ontem a gente teve um último movimento que eu comentei no último vídeo que eu postei aqui na terça-feira, em que nós poderíamos fazer mais uma falha de rompimento acima do topo. E foi isso que aconteceu, captação de liquidez, e voltamos para dentro do range, tá? Para a zona de preço que nós nos encontrávamos agora há pouco. Então, o que é que eu estou esperando para o BTC agora nesse momento? Vamos dar uma discutida aqui em possíveis alvos, o que é que eu estou imaginando que pode acontecer. Já coloquei alguns boxes aqui que eu acho que fazem sentido, algumas caixas informando zonas que eu tenho interesse em vender, mas como é que o preço vai se comportar até chegar a esses níveis? Zonas que eu tenho interesse também em comprar, que eu já comentei anteriormente, mas a gente vai entrar mais a fundo dentro desses detalhes. E vamos dar uma olhada aqui no geral como é que mudou aqui o cenário do BTC ou se continua exatamente o mesmo. Fechou? Eu vou passar a intro aqui rapidinho e a gente já volta. Então vamos lá, galera. Como é que vai ficar esse cenário aqui do Bitcoin, tá? Primeira coisa que eu gostaria de comentar é que eu já tinha traçado aqui para vocês essas caixas. Isso daqui é uma zona em que eu esperava, caso o preço viesse testar essa região aqui superior, eu esperaria uma correção minoritária, tá? Pode ser que o preço faça outra falha de rompimento, pode, mas aqui ficou mais firme, ao meu ver, como um topo mais interessante para o preço. Posso estar errado, claro, e vou ter uma estratégia caso o preço ele ultrapasse novamente aqui esse topo. Mas no geral, eu já comentei diversas vezes e pelo menos aqui em cima está dando para notar que os longs eles estão muito mais cansados, eles não estão conseguindo com eficiência empurrar esse preço aqui acima. A gente nota isso daí em diversos pontos, a nível de order flow, a nível de price action em si, o que é que está acontecendo, tá? Então isso daqui que poderia ser um baita de um rompimento, na verdade a gente viu um grande desequilíbrio aqui de algumas forças que estavam atuando e acabou fazendo com que o preço voltasse para dentro dessa zona anterior, que a gente já está consolidando há um certo tempo, tá? Então vou traçar um perfil de volume aqui dessa zona e basicamente a gente está se sustentando aqui no POC, mas a gente está sendo aceito dentro dessa área de valor, tá? Deixa eu puxar aqui o 30 minutos para ficar mais justo, né? Então nós estamos dentro da área de valor e algo assim que eu espero, independente da gente fazer outro desvio e voltar aqui acima, é que a gente faça no mínimo uma rotação até o fundo desse range, tá? Onde é que seria a primeira região que eu estaria de olho para uma retração? Por incrível que pareça, ela é bem rasa, mas essa região aqui, bem rasa mais ou menos, né? 3,32% de onde nós estamos e desde o topo lá é uma retração de 6,7%, tá? Então, assim, eu não acredito que a alta de fato majoritária do Bitcoin ela terminou. Como eu mencionei para vocês anteriormente, quando a gente faz algo que a gente considera como um desvio de uma zona de preço anterior, um range macro, um desvio, o nosso alvo majoritário ele sempre vai estar na captação de liquidez majoritária. É assim que a gente opera a nível de TPO. Eu dei vários exemplos. Se você não assistiu o vídeo passado, volta lá, porque eu explico bastante a nível de TPO como é que isso daí funciona, tá? É a respeito de rotações de preço, independente de ser um micro range ou de ser um macro range, é exatamente a mesma coisa. O alvo majoritário ele tem que estar, ao meu ver, aqui em cima, tá? Eu não acredito que o preço chegaria aqui tão próximo para não capturar essa liquidez, certo? Mas a gente pode sim ver uma retração diante desse outro movimento que o mercado acabou fazendo. Eu espero, no mínimo, que a gente venha capturar a liquidez desse fundo aqui anterior. Se o mercado estiver muito bullish, entrar muita pressão compradora aqui, a gente pode já vir daqui. Mas, no geral, toda essa zona aqui, desde a captação de liquidez desse fundo até a captação de liquidez do range anterior, para mim, tendo em vista que o mercado está bem bullish, etc., ele faz sentido, tá? Captura a liquidez do range anterior, impulso, ou chega aqui no meio do range anterior, em que a gente tem um order block e a gente também tem um naked POC desse range aqui. Eles estão em confluência, então isso aqui é um nível bem poderoso. Além desse key level, que é esse topo que a gente conseguiu ultrapassar, se viu como resistência, e agora ele pode se vir como suporte. Eu mencionei isso daí para vocês na última
no último vídeo que eu fiz, tá? Então, se o preço ele voltar aqui para testar esses topos anteriores, já é uma região que eu vou ficar de olho. Então, basicamente, as três zonas, talvez quatro zonas que eu vou ficar bastante de olho para uma possível compra no Bitcoin seriam esse primeiro teste aqui abaixo, que vai estar abaixo dos 22.298, o teste desse topo anterior entre os 21.600 e os 21.400, o teste desse order block com esse naked POC entre os 20.900 e os 21.230 e os 20.208, certo? Que seria a capturação de liquidez, a captação de liquidez desse fundo, desse range anterior, entrando, testando uma zona de ineficiência. Se os touros eles querem defender o leilão e querem impulsionar esse mercado, eles precisam defender essas zonas de ineficiência, tá? Então, assim, como eu marquei aqui do lado, isso daqui é uma compra que eu acredito que faz total sentido para um último impulso do preço, seja qualquer um desses cenários que eu vejo como possíveis aqui, tá? Então, qualquer uma dessas zonas eu vou buscar por reação. Em order flow, eu vou buscar por short sendo absorvidos, vou buscar por a galera se complicando, uma demonstração de força, uma quebra de estrutura de mercado para uma continuação dessa alta, certo? E aqui sim é que para mim estaria a oportunidade do swing short, tá? Nós teríamos uma posição de long para empurrar o preço aqui acima. Dependendo de onde o preço vier, pode ser uma posição de no mínimo 15, 16%. Se ele vier na zona mais rasa de retração, for um pouco mais abaixo, 20%. Se for realmente lá de baixo, pelo menos 26, 27, 28%. Então é um baita de um trade. É um swing, porque isso aqui pode demorar alguns dias para acontecer. E aqui a gente pode montar um outro swing provavelmente a partir do momento que o preço testar essa zona aqui. Se ele começar a consolidar aqui em cima por muito tempo, utilizando isso aqui como suporte, aí a gente vai acreditar realmente numa continuação da alta. Mas não é normalmente assim que o BTC ele faz, principalmente depois de capturar uma liquidez tão importante como essa, né? Tem aqui candle de quebra também, que é esse candle aqui anterior ao rompimento desse range que a gente tinha aqui, que foi até os 32, 33 mil dólares. Então é uma região que faz bastante sentido. Captura liquidez, volta para dentro desse range. E aí, essa venda aqui, ela pode nos levar aonde? Cara, ela pode nos levar a qualquer lugar dentro de todo esse impulso aqui que nós tivemos. Seja mais raso, utilizando isso aqui como suporte, seja vindo até os 18.500, a gente ainda está distante disso daí acontecer, ou até a abertura do ano, que é um nível que eu considero muito importante, tá? A gente voltar aqui em cima dessas regiões, para mim, é uma zona que faz muito sentido. Eu acho que aqui estaria um caos no mercado, todo mundo ia estar pensando que o Bitcoin ia a zero, e eu vou estar bem interessado em fazer essa compra caso o preço me dê essa oportunidade. Então, assim, a gente tem zonas estabelecidas em que a gente vai buscar por reação de preço. Aonde é que a reação ela vai acontecer, ela provavelmente será em cima dessas zonas que a gente está mencionando, mas a gente precisa ver a reação, a gente precisa ver order flow, a gente precisa ver uma demonstração de força por parte dos touros quando e se isso daqui acontecer, tá? Por hora, o primeiro trade que eu estou bem interessado, eu já estou em short, eu consegui shortar esse impulso aqui acima, como eu havia mencionado para vocês lá desde o outro vídeo, que essa falha de rompimento poderia ser uma ótima oportunidade para um short. Já realizei lucro, mas eu vou tentar realizar mais em cima de alguma dessas regiões que faça sentido. Então, o trade do momento para mim é esse. No curto prazo, vale a pena mencionar que não, eu não acho que é muito interessante a gente pensar em retrações muito extensas aqui do preço, porque se a gente começa a chegar aqui próximo de 786, acima da 618, eu já começo a acreditar que existe uma maior probabilidade do mercado acabar continuando, seja para fazer uma outra falha de rompimento, enfim. Os níveis que eu estou mais interessados aqui seriam de fato esse reteste desse topo que a gente acabou deixando, né, para fazer um compound dos meus shorts, ou seja, uma reentrada dos meus shorts, aumentar um pouco da mão dos meus shorts, caso o preço ele venha a testar essas regiões aqui, tá? É uma região que para mim faz bastante sentido, porque isso aqui é um setup clássico, muita gente que opera Forex, etc, deve conhecer. Quando a gente tem um topo, a gente faz um desvio, isso daqui não pode ser classificado como rompimento, isso aqui é um desvio, a gente retesta esse topo anterior, que está em confluência aqui com a 0,5 e a 618, tá? Então, esse nível aqui é um nível que eu considero bem importante, não faz sentido você shortar aqui e estopar lá em cima, você vai buscar por reação, viu o preço voltando, shortou, estopou acima do topo que foi formado, tá? Eu acho que é um cenário que faz, assim, muito sentido ao meu ver, certo?
Então, acho que é basicamente isso, galera. Uma atualização rápida. É uma zona que pode ser que o preço comece a dar uma segurada. Dá para ver aqui que a gente teve um topo bem mais interessante do que os passados que tivemos. Muito volume, uma galera se complicou, longaram ao topo, fizeram um counter trade desses caras. A gente teve muito volume, a gente teve muita liquidação. E nessas tentativas aqui anteriores, eu não vejo muita reação de preço até o momento. Então, os níveis que eu estou de olho basicamente vão estar aqui para uma reentrada de short, vão estar aqui entre os 23.292 e os 23.485. Vai exigir muita força dos touros para conseguir ultrapassar isso daqui, mas ninguém sabe, né? Então a gente tem que estar ligado entre essa zona dos 23.300 até os 23.485. É um range bem curto, em que pode dar uma boa oportunidade se você não fez essa entrada short, né? Agora, não é você deixar a ordem, você visualizar o que é que o preço vai fazer no momento que ele testar essa zona aqui, tá bom? Então é isso, turma. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E é isso. Até a próxima.